Nisso está a sua saúde espiritual. Nisso está a sua saúde emocional. Nisso está a saúde ministerial de um líder, de um pastor. Desapego. Saber o que a Bíblia fala sobre isso, o que ela nos ensina, o que ela nos direciona. Porque existem pessoas que elas não apenas se contentam em sair da tua vida, elas querem te deixar doente. Então, quero te convidar para ler 1 Coríntios, no capítulo 4, versículo 3. Quanto a mim, pouco importa como sou avaliado ou julgado por vocês. Ele estava se referindo aqui à igreja de Corinto. Ou por qualquer autoridade humana. Ele estava se referindo ao tribunal terreno. Ele, no final do texto ele diz, na verdade, nem minha própria avaliação ou opinião é importante. Amém? O que Paulo estava dizendo é, gente, estou muito bem resolvido, então eu me desapego, resolvo me desapegar da opinião de vocês, igreja. Embora eu ame vocês. Vocês são uma igreja que eu mesmo fundei. A igreja de Corinto foi fundada 50 anos depois de Cristo, na segunda viagem missionária do apóstolo São Paulo. Era uma igreja rica, uma igreja abençoada, e ele diz, a opinião de vocês é volátil. Tem hora que vocês me idolatram, tem hora que vocês me criticam, tem hora que vocês me adoram, ou seja, a opinião de vocês está condicionada, está limitada ao estado emocional de vocês no dia. E ele disse, nem importa para mim também o julgamento dos tribunais, porque daqui a pouco eu vou ser julgado e condenado por Roma, serei decapitado, mas isso não altera quem eu sou, não altera minha vida com Deus. E aí no final ele mata a pau, irmão, porque ele diz, na verdade nem a minha opinião sobre mim importa, porque tem dia que eu vou dormir bem, me sentindo o cara mais crente do universo, e me acordo desviado, simplesmente porque saiu uma espinha na testa, ou recebi um WhatsApp, ou assisti um videozinho que me alterou meu estado emocional. Paulo estava dizendo, nem a minha opinião, nem a minha avaliação sobre mim é relevante, é importante, mas não é relevante. Para mim, o que importa é a opinião de Deus sobre mim. Para mim o que importa é como Deus está me vendo, como Ele está me avaliando, como Ele está me validando, amém? Amém, gente? Você está servindo um Deus que é todo poderoso, que é maior que as tuas batalhas externas e internas. Então não interessa o que as pessoas pensam sobre você, o que elas acham, o que elas esperam de você. Não interessa o que os demônios falam, arquitetam, intentam. A Bíblia diz que toda ferramenta preparada contra você não vai prosperar. Deus vai quebrar, Deus vai apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Deus vai quebrar todas as lanças, todas as setas. Deus vai usar a língua de quem está amaldiçoando você para transformar em bênção. Sua vida não está condicionada à opinião alheia. A sua vida não está condicionada nem mesmo às tuas emoções e os teus pensamentos sobre você. A sua vida está escrita na Bíblia Sagrada. Basta você entender, crer, ler, saber, se apossar, acessar. Aleluia. Que nessa noite você venha se desapegar de tudo aquilo que está atrapalhando você para entrar naquilo que Deus tem preparado para você de fato. Amém? Pastor, o que não é desapego? Desapego não é desvalorizar aquilo que temos ou não se importar com aquilo que perdemos. Isso na verdade não é desapego, é desamor. Desapego na verdade é abandonar a postura de dependência de pessoas e coisas. Desapego é abandonar a sua postura de dependência de pessoas e de coisas. Em Jó capítulo 1, versículo de número 21, Jó disse à sua esposa: o Senhor me deu, o Senhor deu o que eu tinha, o Senhor tomou, não foi o diabo, Deus só terceirizou com ele. O Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. O que Jó estava dizendo é: eu estou no nível de desapego que, apesar de ter sofrido pela perda dos meus 10 filhos, dos meus 11.500 animais, de todo o meu poder financeiro, apesar de ter perdido a minha saúde, eu entendo
que isso é processual e circunstancial. Pastor, o que é processual? É aquilo que faz parte de um processo de maturação, de maturidade, para levar você para o próximo nível que Deus estabeleceu para a sua vida. E o que é circunstancial? É aquilo que não é definitivo, é aquilo que não é de fato, é só um momento, é só uma fase. Então Jó havia perdido pessoas e coisas importantes na sua vida, mas não dependia delas para ser feliz e adorar a Deus. Você não depende de terceiros, você não depende de coisas para você ser feliz e para você estabelecer uma intimidade de adoração ao Senhor. Desapego significa parar de usar as coisas e pessoas para preencher o vazio da sua alma. Existem espaços na sua vida, irmão, que são espirituais e só Deus preenche. Por isso que em João capítulo 4, versículos 13 e 14, Jesus falou para a mulher samaritana. Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Ou seja, quem beber desse poço de Jacó, quem beber desse poço de Jacó voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Jesus estava dizendo: você tem que parar de beber do poço para poder acessar a fonte. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. O que Jesus estava dizendo para aquela mulher é o seguinte: mulher, você é tão carente, você já buscou a felicidade em 5 relacionamentos e agora está no 6º, e esse relacionamento é com uma pessoa que não é sua, que vai abandonar você de novo. E Jesus estava dizendo: você tem que parar de buscar água em poços, você tem que parar de condicionar a tua felicidade em pessoas, em coisas, na satisfação sexual, em relacionamentos saudáveis. Você tem que começar a beber de uma fonte. Você tem que se apaixonar por um homem que jamais vai abandonar você, um homem que é diferente, que apesar de conhecer o teu passado, não julga você, não te condena pelo seu passado, embora eu conheça. Um homem que é um profeta de Deus, que está aqui para mudar a tua situação, mudar o teu futuro, mudar o teu estado emocional. Você precisa se desapegar desses poços, você precisa se desapegar dessas coisas, dessas pessoas, e você precisa estabelecer como condicionamento a sua vida na fonte que é Deus, que é Jesus. Amém? Desapego é viver a vida que é verdadeiramente sua, ou seja, parar de viver a vida dos outros. Você precisa começar a viver a sua vida para esta porção que Deus deu para você. Parar de olhar aquilo que é dos outros, parar de se comparar com os outros, porque quem começa a se comparar termina competindo com pessoas. Você precisa viver a vida que é verdadeiramente sua para este tempo, para que você possa agradar a Deus e ser aprovado por Ele, ser aprovado pelo Senhor. Quando você é aprovado por Deus, ainda que os homens te reprovem, você fica em paz. Paulo, entendendo isso, Paulo se movia totalmente pela aprovação divina, por querer agradar o coração de Deus, por querer agradar o coração de Deus, porque ele sabia que quando eles estivessem bem resolvido com Deus, ele não estaria isento, irmão, de enfrentar problemas e dificuldades na terra, mas isso não afetaria mais a sua condição espiritual e emocional. Por isso que ele fala em Gálatas 1:10, ele diz o seguinte: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar os homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar os homens, não seria nem servo de Cristo. Se eu tentasse agradar pessoas, irmãos, e condicionasse a minha felicidade pela reciprocidade das pessoas, eu nem serviria mais Jesus, eu já teria me frustrado, eu já teria saído da igreja, eu já teria parado de servir ao Senhor. Mas eu não condiciono a minha felicidade pelas circunstâncias relacionais com pessoas. Paulo estava dizendo: eu quero agradar o coração de Deus, porque quem agrada o coração de Deus não terá o aplauso de todos, mas terá a aprovação e a bênção de Deus. Então, se você está agradando o coração de Deus, se prepare para você viver os melhores momentos da sua vida. Será que eu posso ouvir um amém? Então não seja desagradável com ninguém, irmão. Não seja chato, não seja desagradável com ninguém, não seja ofensivo, mas desapegue do vício de querer agradar a todos. Há um livro
da Joyce Meyer, que diz: livre-se do vício de querer agradar a todos. Livre-se. Seja como Paulo, a tua opinião é importante, mas não é relevante. Nem a minha opinião é importante sobre mim. Eu quero agradar o coração de Deus, porque quem agrada a todos, sabe o que acontece? Em primeiro lugar, essa pessoa adoece. E segundo, ela não consegue curar ninguém. Vou repetir. Uma pessoa que quer agradar gregos e troianos, uma pessoa que quer agradar todo mundo, primeiro ela vai adoecer, e segundo, ela não vai conseguir curar ninguém, não vai conseguir ajudar ninguém. Desapego é se livrar da ilusão do controle absoluto, pois tentar prender pessoas e coisas na sua mão é como tentar prender a água na sua mão. Você já tentou prender a água na sua mão? Quanto mais você aperta, mais ela vaza, mais ela escoa. Assim são as coisas, assim são as pessoas. Quando você deixar as pessoas livres na sua vida, quando você desapegar de coisas, você não vai mais precisar prendê-las. Você está me entendendo aqui, irmão? Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 5, Salomão fala: há tempo de abraçar e tempo de se afastar. É legal de vez em quando dormir de conchinha, mas o que é legal para a mulher ali estar dormindo de conchinha, para o homem, irmão, a conchinha nada mais é do que cabelo na cara e um braço dormente. Então, de vez em quando abraçar é bom, irmão. De vez em quando abraçar é legal. Está em Eclesiastes 3 e 5, né? Eu botei aqui: ame, beije e abrace. Mas dê um tempo para as pessoas respirarem. Deixe saudade, faça falta. Nós precisamos fazer falta na vida das pessoas. Pessoas curtem pessoas carinhosas e atenciosas, mas ninguém suporta pessoas grudentas, pessoas pegajosas. Ai, queria falar contigo. Ai, eu queria falar contigo. Quando você vê, você já, de novo. Todo mundo gosta de uma pessoa carinhosa, todo mundo gosta de uma pessoa atenciosa, mas ninguém suporta pessoa grudenta, irmão. Seja uma pessoa prestativa, mas não seja invasiva. Se não te convidaram, não vá. Não se ofereça. É feio demais. Seja requisitado. Espere as pessoas pedirem a tua ajuda. Ninguém valoriza quem não se dá o valor e está disponível demais. Não é obrigado a responder todas as mensagens do WhatsApp instantaneamente. Não esteja disponível demais para todo mundo a hora que elas querem. Responda no seu tempo. Coloque a mão sobre a sua cabeça, diga: Espírito Santo, Espírito Santo, me cura nessa noite desse vício de querer agradar a todos, inclusive a mim. Eu tenho que ser feliz o tempo todo, eu tenho que me mimar o tempo todo, eu tenho que me presentear o tempo todo, eu tenho que estar feliz, pastor. Eu não suporto viver com a rejeição, porque há 79 anos atrás eu fui rejeitado. Livre-se da carência emocional. O carente, ele sabe entrar, mas ele não tem habilidade para sair, irmão. Ele não tem habilidade para sair de relacionamento. Ai, se tu me deixar, eu me mato. Dá a corda para essa pessoa, irmão. Pergunta: se quer o que? Uma corda, veneno ou uma faca bem afiada, criatura? Porque uma pessoa que não ama a própria vida não merece ser amado por ninguém. Então você precisa ter habilidade para você sair de amizades. Tem amizade que é só para a 8ª série, irmão. Chega. Outro ciclo, passou. Mas era meu melhor amigo. Hoje a gente mal se cumprimenta. Continua amando, gostando, mas hoje nossos princípios e valores são diferentes. Estamos indo para lugares opostos. Você precisa ter maturidade, irmão, para saber sair de ministérios. Tem gente que não dá para tirar de um cargo da igreja. Não dá para dizer: ó, irmão, você ficou um tempo, agora a gente vai fazer uma roda. Por quê? Eu não estava bem. O meu trabalho, como é que estava? Irmão, é simplesmente uma mudança. Nada é para sempre. A Bíblia diz: passará o céu e a terra, tudo passa. A única coisa que não passa é a palavra de Deus. Tem gente que tem facilidade para entrar na igreja, mas tem a dificuldade para sair. Entra, fica um tempo, todo mundo gosta. Na hora de sair, sai de maneira errada, sai falando coisa que não devia. O carente, ele chega bem, ele conquista todo mundo, mas não consegue manter conexões duradouras. O carente, ele não sabe lidar com fases difíceis da vida, sem entrar em crise emocional e sem entrar numa rota de fuga. O carente, irmão, ele
Se ele estiver numa igreja, a igreja passar por uma fase ruim, ele entra em crise, ele tem que entrar numa rota de fuga. Se ele estiver num relacionamento, que o relacionamento não está na melhor fase, tem que entrar numa rota de fuga. Se ele está numa empresa, que a empresa não está na melhor fase, ele tem que entrar numa rota de fuga. É uma crise emocional atrás da outra. O carente tem dificuldade de se adequar quando as coisas não estão do seu jeito e sob o seu controle. Ai, pastor, o fulano devia estar ouvindo isso. Se fosse para o fulano, Deus teria trazido ele. Deus trouxe você, Beltrano. Deus trouxe nós, mano. Deus trouxe é nós na fita, porque nós precisamos dessa palavra, e é isso que está acabando com a sua vida. Mas nesta noite esse demônio vai cair por terra. Você será livre para ser feliz e acessar as promessas que Deus tem para a sua vida nessa noite. 1 Samuel 18:16, olha que coisa legal acerca de Davi. Diz assim: porém todo Israel e Judá amavam Davi. Por quê? Porque ele sabia centrar, e ele também sabia sair, irmão. Ele sabia, ele tinha habilidade para entrar, ele tinha habilidade para sair. Quando ele saía, não saía botando defeito. Quando ele saía, não saía falando mal. Irmão, Davi sabia guerrear contra seus inimigos e entrar e sair em ambientes sem desgastar a sua imagem. Então, independente da situação, do ambiente ou da relação, querido, devemos ser humildes ao entrarmos e devemos ser sábios ao sairmos. Não entregue para as pessoas aquilo que você devia entregar só para Deus. Vou repetir: pare de entregar para as pessoas aquilo que você deveria entregar só para Deus. Se desapegue disso. Pastor, mas a minha linguagem de amor é me doar. É me doar, sim, você se doa. E aí quando as pessoas não são agradecidas, você reclama. E o nome disso é o que? Imaturidade, carência, dependência emocional. Não entregue para as pessoas o seu coração, irmão. Entregue o seu amor. Eu amo a minha esposa, eu amo meus filhos, eu amo meus netos, mas o meu coração não é deles. Porque se o meu coração estiver dentro da minha esposa, quando ela morrer, e ela vai morrer antes de mim, aí ela vai enterrar meu coração. Ame as pessoas, mas não entregue seu coração a elas, porque elas vão machucar você, elas vão deixar você, e elas não são pessoas ruins, serão usadas por Deus para amadurecer você. Será que eu posso ouvir um amém? Não entregue a sua expectativa a pessoas, não entregue a sua fé em pessoas, não entregue o seu tempo demais para as pessoas, não esteja disponível o tempo todo. Não entregue a sua adoração para ninguém, irmão. Tenha admiradores, mas não seja fã de ninguém. Quando você começar a ouvir a mesma pessoa toda semana, é uma mensagem atrás da outra, quando você começa a absorver conteúdo, comer conteúdo o tempo todo a mesma pessoa, irmão, tome cuidado. Não entregue seu coração para essa pessoa, não entregue a sua adoração. E escute isso: se alguém consegue definir o teu nível de humor e de amor, de alegria ou de tristeza, de paz e de medo, esta pessoa está recebendo mais de você do que Deus. Pastor, eu não estou entendendo. Eu te explico. Se tem pessoa, uma pessoa só, sabe aquela pessoa assim, ai, aquela lá consegue tirar minha paz. Ai, eu estava tão bem, foi só encontrar com aquela pessoa, um comentáriozinho dela já me tirou a paz. É porque o que você tinha não era paz, porque a paz excede todo entendimento, e a paz é a presença do príncipe da paz. Essa paz que você sentia, que qualquer um consegue tirar, é a paz da maconha, que depois vem o ajojo. A paz verdadeira ninguém consegue tirar. Ninguém consegue tirar você do sério. Pode ser que te entristeçam, pode ser que não te respeitem, mas ninguém mexe com o seu estado emocional. Por quê? Porque você não está dando para ninguém aquilo que você deveria estar dando só para aquele que morreu por você, só para aquele que merece toda a honra e toda a glória. Cheira lá. Feche seus olhos, levante a sua mão, adore um pouquinho, adore um pouquinho.
Salmo 62:5, olha o que Davi disse: que minha alma espere em silêncio diante de Deus, pois nele, só nele, exclusivamente nele está a minha esperança. O que Davi estava dizendo para nós é: ei, Jean, faça a sua alma calar a boca, porque essa guria é perturbada. O Davi uma vez disse: por que tu estás abatido, ó minha alma? Por que tu está perturbada dentro de mim? Espera em Deus, só em Deus, espera nele. Não crie expectativas em pessoas, não coloque sua fé em parentes, em amigos. Faça sua alma calar a boca e esperar em silêncio as promessas de Deus. Você tem promessa de Deus, você tem promessa de Deus, você tem promessa, nós temos promessas de Deus. Essas promessas estão esperando o seu tempo de maturidade. Esta promessa está esperando você se preparar para elas, mas você tem promessa, continue esperando. Se Deus um dia falou, Ele vai cumprir na sua vida. As promessas de Deus continuem de pé. As promessas de Deus não são circunstanciais, elas são definitivas. Então deixa eu te falar uma frase, não esqueça nunca mais isso: exija nada dos outros, exija muito de você, assuma responsabilidades, resolva seus perrengues, resolva seus BOs, pare de querer transferir para os outros a obrigação de deixar você feliz. Ei, exija nada dos outros, exija muito de você, mas espere o tudo só de Deus. Deus tem tudo para você, Deus tem tudo para você. Não espere nada menos do que tudo de Deus. Tem crente que estão acessando as promessas de Deus pela metade, irmão. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Existe alguém que ama a Deus aqui nessa noite? Existe alguém que ama a Deus? Então se prepare para você acessar essas promessas dele. Diga para alguém do lado dele: ninguém morre de saudade. O que está acabando com a vida das pessoas não é a saudade, irmão, não é a saudade de quem foi, é a deslealdade de quem ficou vivo. Não é a saudade de quem partiu, é a deslealdade de quem está com você, mas não se posiciona. Está com você, mas não é leal. Está com você, mas não defende você na sua ausência. Ninguém morre de saudade. Você já viu lá? Certidão de óbito, causa da morte: saudade. Morreu de saudade da mamãe, morreu de saudade do papai, morreu de saudade do filhinho, morreu de saudade do marido, o marido foi embora, morreu. O que aconteceu? Morreu. Do que? Saudade. Mentira. Ninguém morre de saudade. O que mata é a deslealdade. Por isso Salomão escreveu Provérbios 25:19: como mastigar com um dente estragado. Alguém aqui já mastigou com um dente estragado? Eu, quando era criança, irmão, eu tinha uma panela desse tamanho assim. Naquela época era o seguinte: tá doendo, vai lá e arranca. Bota um cordão, bota na fechadura, abre, ponto. Era o dentista, Léo, da época. Era tratamento de canal. Você já teve um dentinho furado assim, que entra uma comidinha, daí você vai tirar depois, dói mais ainda? Olha o que Salomão está dizendo: como mastigar com o dente estragado, ou andar com o pé destroncado, assim é a confiança no desleal, no tempo da dificuldade. Porque a pessoa desleal, na verdade, ela não muda em tempo de dificuldade, ela se revela. Aí o fulano não mudou, ele não mudou, irmão. Ele só não tinha essa arrogância porque ele não tinha dinheiro. Ele estava endividado, ele estava quebrado. Ninguém muda, o dinheiro não muda ninguém. O sucesso não muda ninguém, o sucesso revela aquilo que nós somos. Estava lá enrustido. A ocasião não faz o ladrão, a ocasião revela o ladrão. Ele só não tinha roubado porque não tinha oportunidade. Então troque a saudade de quem se foi pela lealdade para com aqueles que ficaram com você. Isso é forte demais, gente. Honre e celebre quem ficou em tempos difíceis. Honre e celebre, valorize quem ficou com você na varandinha de 3x5 sem banheiro, irmão. Honre alguém que tomou banho de bacia com você, irmão. Honre essa pessoa. Honre essa pessoa, meu irmão. Quando você carregava ela sentadinha de ladinho, assim na monareta, né? Na barra forte, ela ia de ladinho assim, ó. Agora tá de carrão, né, irmão? Agora você ficou gostoso. Não, é gastoso. Honre essa pessoa que ficou com você nos tempos difíceis.
Honre essa pessoa que está do seu lado. Celebre a vida dela em nome de Jesus. Diga comigo assim, ó: deixe ir. Não insista. Fala isso para duas pessoas aí, irmão, por favor. Seja profeta. Não faça assim, ó: deixa ir. Não insista. Esse livro foi libertador para a minha vida. Deixa eu te falar, irmão, não é desabafo aqui, não estou falando de ninguém que saiu da igreja. Eu estou falando de tudo. Tudo. O que eu vou falar agora vai pegar todas as áreas. E detalhe, na Bíblia vai pegar todas as áreas, vai pegar todo mundo, não vai escapar ninguém. Deixe ir, não insista. Esse livro do Diego Menem, temos na livraria, Mari? Não, pode fazer o pedido em 50, porque a partir dessa mensagem, boa parte dessa mensagem eu tirei desse contexto desse livro aqui. Deixe ir, não insista. Pastor Diego Menem, pastor da Igreja Lírio em São Paulo. Primeira coisa que você precisa deixar ir, e agora eu quero usar como modelo, meu lindo, cheiroso, Jesus. João capítulo 6, versículo 66 ao 68, diz assim: olha, por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não acompanhavam mais. Então ele perguntou aos discípulos: será que vocês também querem ir? Olha que Jesus carente, irmão. Simão Pedro respondeu e disse: para quem? Quem é que nós vamos seguir? Só o Senhor tem a palavra. Tem as palavras que dão vida eterna. Ei, deixe os seus seguidores irem, irmão. Não insista com eles. A Bíblia diz que quando os seguidores, não eram os discípulos ficam. Quando os seguidores ouviram que agora não era mais suficiente comer o cordeiro pascal uma vez por ano, que agora tinha que comer Jesus, tinha que beber o sangue de Jesus, tinha que comer a carne dele todos os dias, tinha que ter intimidade. Eles ouviram aquela palavra, e a Bíblia diz então que os seguidores já não andavam mais com eles. Aí Jesus pergunta: para quem? Para os discípulos. Olha aqui para mim, seguidores vão embora. Faça o teste, poste alguma coisa lá no seu Instagram para você ver se os seguidores não deixam de seguir você. Agora os discípulos ficam, aqueles que estão aprendendo com você ficam. Amém? Amém? Aí Jesus disse: ai, não me deixem. Ele disse: querem com eles? Aí o Pedro disse: para que iremos? Seguidores buscam conveniência, mas os discípulos, eles se apegam em referência. Os discípulos se apegam em pessoas às quais elas podem se espelhar. Elas olham e dizem: eu quero ser como esse cara aí, eu quero ter um casamento igual dele, eu quero pagar as contas como ele paga, eu quero ter uma vida moral igual a dele, eu quero me espelhar nessa pessoa. Discípulos buscam referência, seguidores buscam conveniência. Enquanto você ficar postando lá na sua rede social aquilo que os teus seguidores estão consumindo, eles vão aplaudir você, eles vão curtir você, eles vão compartilhar você. Agora, a partir do momento que você começar a se posicionar e confrontá-los, só os discípulos vão ficar acompanhando você. E aí Jesus só fez isso porque Jesus sabia do diferencial dele. Ele sabia que só ele tinha as palavras de vida eterna. Você precisa saber aquilo que é o seu diferencial, aquilo que você tem de virtude, poucos outros têm, aquilo que você tem de habilidade, poucos outros têm, e valorizar isto. Valorize isso, exija respeito, exija que aqueles que caminham com você observem isto e valorizem isto. Então não insista, irmão, deixa ir quem não honra aquilo que você carrega. Jesus está ensinando isso. Pastor, isso é só com discípulos? Parece que não. 2 Timóteo no capítulo 4, versículo 20, olha o que Paulo fez. Paulo diz o seguinte: Erasto ficou na cidade de Corinto. Quem era Erasto, pastor? Era companheiro de Paulo e tesoureiro da cidade de Corinto. Olha que coisa importante. Mas ele disse: ele ficou na cidade de Corinto e eu deixei o Trófimo na cidade de Mileto, porque ele estava... Quem está lendo comigo aí, diga: ele estava doente. Quem era Trófimo? Era um convertido gentil da cidade de Éfeso, alguém que acompanhou Paulo na terceira viagem missionária. Era um companheiro de Paulo, era alguém que administrava o ministério junto com Paulo. Mas ele ficou doente, irmão, e daí o Paulo o deixou na cidade de Mileto. Parece que isso nem combina com o perfil de Paulo, um homem tão amoroso,
Um homem tão criterioso, como assim ele abandona alguém doente? Como assim, pastor? O pastor Paulo abandona alguém porque estava doente. Logo Paulo ele curava todo tipo de enfermidade, ele curava todo mundo. Atos capítulo 19 versículo 12 diz que o lenço de Paulo curava pessoas. Os aventais de Paulo faziam com que os espíritos de enfermidade fugissem das pessoas. Como assim que agora ele deixa, o grande apóstolo Paulo deixa alguém doente? Por que Paulo não curou ele? Por dois motivos, irmão. Por dois motivos. Você precisa entender que não se trata aqui de abandono, mas de respeitar o seu limite. Respeite o seu limite. Você tem dom de cura, mas você não é obrigado a curar todo mundo. Você tem dom de aconselhamento, você não tem que aconselhar todo mundo na hora que eles querem. Você tem um dom de pastoreio, mas você não tem que pastorear todo mundo o tempo todo. Isso vai levar você a um burnout, a uma exaustão emocional e física. Você precisa respeitar o seu limite. Você precisa respeitar a soberania de Deus. Ei, tem gente que Deus não quer curar. Tem gente que Deus não vai libertar. Tem gente que Deus não vai mudar. E se você ficar insistindo nisso, isso vai adoecer você. Tem gente que Deus não vai prosperar nunca. Sabe por quê? Porque o problema não está na falta de dinheiro, está na falta de gestão. Essa pessoa, quanto mais dinheiro ela ganha, mais ela se atrapalha. Quanto mais dinheiro ela tem, mais ela vira avarenta. Tem pessoas que Deus não pode prosperar, irmãos, porque a medida delas, a mola propulsora só consegue ser crente na hora da luta, na hora do perrengue, na hora da doença. Querido, não insista. Deixe ir pessoas que você não vai conseguir curar. Paulo não conseguiu curar Timóteo. Disse: toma um pouquinho de água misturado com vinho, por causa das suas enfermidades estomacais. Talvez o Timóteo olhou para ele e disse: como assim, Paulo? Só bota a mão na minha cabeça. Mas Paulo está dizendo: ei, eu não sou curador. Eu só curo quando Jesus manda. Eu só profetizo quando Jesus manda. Eu só visito quando Jesus manda. Eu só paro para ouvir, para dar aconselhamento quando Jesus manda. Eu sou uma pessoa direcionada pelo céu, porque tem pessoas que você não vai conseguir curar. Tem pessoa que você não vai conseguir libertar. Pode encher ela de versículo, pode mandar para o centro de reabilitação. Essas pessoas, elas não querem libertação, elas não querem ser libertas. Tem pessoa que você não vai conseguir mudar a cabeça delas. E deixa eu te falar algo muito forte. Pessoas que você se prende a elas e insiste, mas não consegue curá-las. Com o tempo, elas irão adoecer você. Olha aqui para mim, existem pessoas que estão adoecendo você. Existem pessoas que estão adoecendo você. Você não percebe. Está na hora de mudar de ciclo. Está na hora de mudar de grupo do WhatsApp. Está na hora de mudar de mesas. Está na hora de mudar de ambientes. Está na hora de mudar e querer achar que você é a solução para todo mundo. Você não é a solução para todo mundo. Jesus é a solução para todo mundo. Mas nem Jesus faz aquilo que as pessoas não deixam Ele fazer. Então deixe ir, não insista. Pastor, e com o marido? E com a esposa, pastor? O que a gente faz? 1 Coríntios 7,15, Paulo diz: se porém o cônjuge descrente, aquele que não acredita mais em você, aquele que não acredita mais na sua transparência, aquele que não acredita mais no seu Jesus, se porém o cônjuge descrente insistir em se separar, ei, é ele que quer separar, não é você, irmão. Ah, pastor, até que vi uma palavra para eu deixar esse homem, só Jesus e um caminhão de anjos para aturar. Foi você que escolheu. Agora, engula. Você escolheu. Foi você que não quis perceber no namoro. Problema seu. Resolva seus perrengues. Paulo aqui está falando de alguém que serve a Deus. E o marido diz: escolha a igreja ou eu. Escolha Jesus ou eu. Escolha sua fé ou eu. A Bíblia diz: deixe ir.
Não insista. Nesses casos, o irmão ou a irmã não está mais preso, fala comigo assim, preso a outra pessoa, pois Deus o chamou para viver em paz. Irmão, receba esta palavra: Deus chamou você para viver em paz. E não interessa o quanto você ama essa pessoa, não interessa o quanto você gostaria de ficar com essa pessoa, se essa pessoa, por causa de Jesus, não está querendo permanecer com você, deixe ir, não insista, fica com Jesus. Jesus arruma assim, multidões de outras pessoas para você escolher, mas esta pessoa não arruma para você um outro Jesus, porque não há outro Jesus além do nosso. Paulo aqui não está incentivando o divórcio, ele está valorizando a vida em paz. Nenhuma pessoa presa na algema da carência tem liberdade e paz no coração, irmão. Aí você tem que ficar pisando em ovos com aquela pessoa o tempo todo. Você tem que ficar pisando em ovos. Eu não posso desagradar em nada, eu não posso contrariar em nada. Querido, eu escrevi o seguinte, preste atenção: quem vive pisando em ovos, vive preso no galinheiro da carência e do relacionamento abusivo. Então fala comigo assim, ame e honre o seu cônjuge incondicionalmente, mas só entregue o seu coração, sua força, sua essência e dependência a Jesus. Eu amo a Márcia, de verdade, irmão, amo de verdade. Vou continuar amando até que a morte dela nos separe. Amo demais essa mulher, já falei para ela, eu e tu e Jesus, a gente vai até para debaixo da ponte. Se precisar, se você ficar doente, a gente vende tudo. Tudo, a única coisa que tem, uma bicicleta. A gente vende tudo, vai morar debaixo da ponte. Agora, eu não amo mais você do que Jesus. Não me faça trocar Jesus por você. Já falei isso aqui, repito, não me faça. Pastor, e quando é o filho? Deixa ir, não insista. Existem pais que estão acabando com o casamento por causa dos filhos. Isso, faça isso, bobão, que depois ele vai te trocar pela primeira cabeluda que aparecer, vai te botar no asilo e nunca mais vai te ver. Olha como que Jesus nos ensina a lidar com filhos que querem ir. Lucas capítulo 15, versículos 12 e 13, diz assim: e o filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo que tinha por viver de forma desregrada. O pai não se jogou nos pés do filho e disse: não vá, meu filho, fica comigo. Ele respeitou, irmão. Não era aquilo que ele queria, não era aquilo que ele projetou, mas ele respeitou. Agora, a chantagem emocional dos filhos é: vou me matar, vou me matar. Traga uma faca na mão dele para ver se vai matar mesmo. É mentira. É um filho egoísta. Ele não quer se matar, ele quer matar você. Ele quer acabar com o teu casamento. Fique com essa pessoa, irmão. Eu sei que o seu marido é chato, todo homem o é. Eu sei que a tua mulher, irmão, de vez em quando dá vontade de matar com um travesseiro, né? Dormindo, 4 da manhã, esconder o corpo. Eu agora tenho um álibi lá, irmão. É só a hora que ela for limpar a vidraça, empurrar. 14º andar. Ah, escorregou, gente. Que coisa, não? Mas não estrague sua vida, seu casamento por causa dos seus filhos. Sabe o que o pai do filho pródigo fez? Quem quer saber aqui, diga eu. Ele continuou deixando a sua casa próspera, abençoada. Ele continuou trabalhando para que nunca faltasse comida naquela casa. Sabe por quê? Porque só tem 2 coisas que faz o filho rebelde querer voltar para casa. Qual que você acha que é? Ah, é a saudade do pai. Lê aqui Lucas capítulo 15 para ver se o menino sente saudade do pai. Ele sente saudade da comida. Só tem 2 coisas que trazem filhos rebeldes de volta. Primeiro, a dor da distância. Então, se está querendo ir, deixe ir, não insista.
Diga para ele: eu estou no mesmo lugar que você deixou, e a hora que você voltar, eu estou te esperando de braços abertos. Não desisto de você, vou continuar orando. Deus vai trazer você de novo, eu acredito nisso, mas eu não vou atrás de você. Não fique tratando o filho rebelde como ovelha perdida e dracma perdida. Tem duas coisas que faz o filho rebelde voltar para casa, o filho ingrato voltar para casa. Primeira, a distância, a dor da distância. E segunda, a falta da comida. Sabe o que esse menino falou? Olha, enquanto eu estou aqui no chiqueiro querendo comer lavagem, os empregados do meu pai têm pizza de camarão todo dia. Eu vou voltar para comer. Você quer que o seu filho volte? Mantenha a sua despensa sempre cheia. Continue cuidando da sua casa, mantenha a sua casa limpa, organizada, estruturada, de braços abertos. Ei, eu profetizo: o seu filho vai voltar para a igreja, o seu filho vai voltar para casa, o seu filho vai voltar, e quando ele voltar, que haja um aparelho de som lá, para você ligar e fazer festa, que haja lá um bezerro cevado, para você fazer um churrasco, que haja lá aquilo que ele precisa, o acolhimento que ele precisa. Amém, gente? Então não desista. Não desista. Mantenha sua casa abençoada e preparada para recebê-los de volta. Pastor, e quando é os pais? Fiquei muito triste. Essa semana fiz uma visita para uma pessoa, e aí ela disse: pastor, eu perguntei: e aí, como é que está a sua mãe? Eu já fui pastor da mãe dela, dessa pessoa. Já fui pastor. Essa pessoa pediu uma visita porque acho que uns 20 anos atrás ela estava com um filho doente. E eu fui lá, e fazia 7 dias que essa criança estava com quase 40 graus de febre. E naquela tarde, naquela época eu era mais crente. Aí eu botei a mão na cabeça da criança e Jesus curou. Logo que eu fui embora, a febre baixou instantaneamente. Eles chegaram a torcer o colchão para tirar o tanto de suor da criança. Eu perguntei para essa pessoa: como é que está a sua mãe? Ela disse: eu não converso com minha mãe faz muitos anos. Isso é muito triste, irmão. Eu trabalhava na frente da casa da Nega Yolanda, da minha mãe, de segunda a sábado, mas eu não conseguia ficar um domingo sem passar por lá para dar um cheiro nela. Por isso que quando ela morreu, eu acredito que eu fui o filho que chorou menos. Não é porque eu amava menos, é porque eu entreguei tudo para ela que eu podia ter entregue. Mas depois que ela morreu, irmão, eu deixei ela ir. Aí eu tive irmãos que ficou chorando 4 meses, porque remorso, sabia que ficou em falta. Há um texto em Salmo capítulo 27, versículo 10, que diz assim: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, me deixem, o Senhor cuidará de mim. Deixe seu pai ir. Ele morreu? Deixe ele ir. Ele está vivo, não quer relacionamento com você? Dê um tempo para ele, deixe ele ir. Está tudo certo. Está tudo certo. Respeite isso. Mas se morreu, eu estava falando com a Dudinha, né? Sobre a Linda. Faleceu, né? E antes dela falecer, quando ela estava doente, eu ficava dizendo para a Márcia: o que vai ser da Duda? Do jeito que ela é apegada à Linda, o que vai ser quando a Linda morrer? E ela morreu. Faz quantos anos, Dudinha? Faz 2 anos. E ela morreu, irmão. E a vida continuou para Duda. Agora, posso te falar uma coisa, Duda? Você está com saudade da sua mãe? Você está com vontade de chegar no céu e ver ela? Só que lá no céu ela não vai ser tua mãe. Lá você não vai ter sentimento de filha. Lá você não vai dizer: daí, mãe. Ele vai saber o que você vai dizer para ela: daí, irmã linda, como é que você está? É assim que você vai dizer para o seu filho: e aí, irmão Joaquim, como é que você está, irmão Joaquim? Não tem esse negócio de filhinho, Léder, lá no céu. Não tem esse negócio de relação parental lá no céu. E aí a gente fica sofrendo, achando: o meu pai morreu, o meu filho morreu, minha mãe morreu. Não, irmão, nada era seu. Ninguém é de ninguém no reino de Deus. Todos são de Deus. Os seus filhos não são seus, são herança do Senhor. Então celebre o momento que você passa com eles. Ei, divirta-se com eles. Celebre
Celebre. Eu falei para minha esposa, linda, nós temos agora 16 verões para a gente fazer umas doideiras, para a gente fazer uns cruzeiros, umas viagens assim meia doidas, só 70, porque depois dos 70 os filhos vão começar: pai, mãe, não vão viajar, não vão pegar avião, não pega a estrada. Estava falando aqui de manhã, o irmão Louro estava no culto. Uma irmã pediu para ele levar ela lá em Criciúma, no hospital. Ele disse: pastor, eu não posso ir, meus filhos não deixam pegar BR. Eu digo: ô irmão Louro, a gente voltou a ser criança, a gente voltou a ser mandado. Os filhos ligam: onde é que vocês estão? Diga: agora mudou então, agora tem que estar dando satisfação. Sim, irmão, velhinho tem que dar satisfação para filho. A Bíblia está dizendo aqui, o Davi está dizendo: ei, ainda que meu pai e minha mãe me deixem, o Senhor cuidará de mim. O Senhor cuidará de você. O Senhor vai dar uma igreja para cuidar de você, vai dar pastores para cuidar do seu coração, vai dar líder de célula. Você não vai ficar desamparado. Ei, se desapegue, celebre o período em que essa pessoa viveu com você, mas agora tem outros vivos precisando de você. Semana passada minha esposa falou que ela foi no velório do Maico, 44 anos, e ela sentou do lado da irmã Elaine, acho que é Elaine, e disse, a mãe do Michael disse: pastor, eu não estou num culto de cerimônia fúnebre, eu estou num culto de celebração. E a Márcia disse: mas como assim celebração? Ela disse: eu estou celebrando, eu estou aqui celebrando porque ele deu o filho dele, que eu botei o nome de Michael, para viver comigo 44 anos. Você consegue entrar nesse lugar de maturidade? Um dia eu estava fazendo um velório de todo mundo, um velório doído para mim, irmão. O velório da irmã Fernanda, 36 anos. Fui fazer uma cirurgia em Curitiba, voltou dentro de um caixão, e eu fui fazer a cerimônia dela. E antes de mim o padre falou, os parentes falaram, e todo mundo falando a mesma coisa: Deus tirou ela da gente, Deus tirou ela da gente. Quando eu peguei o microfone, Deus me disse: fala para eles que eu não tirei ninguém deles, porque ela nunca foi deles, foi a minha filha que eu dei para eles por 36 anos. Aleluia, glória a Deus. Esta semana eu fiz uma enquete com a minha esposa: que nota tu me dá de 0 a 10 com o marido? Não vou falar. Que nota tu me dá como pai? Que nota tu me dá como vô? Ela disse 5. Eu disse: eu tenho os meus admiradores. Quando a Carol chegou lá, eu disse: Carol, que nota tu me dá como vô? Ela disse 11, porque ela estava me comparando com outro vô. Aí eu disse para a Márcia: que injustiça, vou reivindicar meus direitos. Por que eu sou um vô que ganho só 5? Ela disse: porque você não tem tempo. Quando ele chega aqui em casa, tu fica lá estudando no quarto, é sempre um livro para escrever, uma mensagem para preparar. Essa semana a Aurora ficou lá em casa, no feriado, e ela disse: eu estou indo com a Aurora lá no Bellinzone levar pipoca para as tartarugas. De tô junto. Eu preciso levantar a régua, eu preciso levantar a minha moral. Levei a Aurora na Cacunda, irmão. Fomos lá, jogamos pipoca para as tartarugas. Depois passei e perguntei para a Aurora: vamos comer um hambúrguer com batatinha? Ela disse: vamos, vô. Dizem que os avós são os cavalos que os filhos domam para os netos montarem. Eu acredito que seja verdade, irmão. Aí perguntei para minha esposa: e aí, a minha nota agora? Querido, dizem por aí que a nota do vô, será? Irmão, você precisa curtir essa pessoa maravilhosa que Deus botou ao seu lado. Você precisa viver como se não houvesse amanhã, como já diz aquela música: celebre. E quando essas pessoas partirem para outra dimensão, querido, ei, viva um novo ciclo. Celebre as pessoas que vão ficar com você, que Deus vai conectar você. Será que eu posso ouvir um amém? Deixe seus pais irem, não insista. Mateus 10:37 diz: quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Sabe o que a Bíblia está dizendo para nós? Que o Senhor cuidará de nós.
Salmo 68, versículo 6 diz: Deus faz que o solitário viva em família. Então, irmão, desapegue e acesse o novo de Deus. Eu vou falar de novo, você vai dizer um amém, porque é de graça. Desapegue e acesse o novo de Deus. Só quem fica é seu de verdade. 1 João 2,19, João falou: eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. João não estava dizendo que quem saiu não prestava mais, porque isso é mania nossa, né? A pessoa é boa enquanto está servindo aqui, depois que sai não presta mais. João não estava falando isso. João estava falando que ninguém é de ninguém, irmão. Eu não sou seu, você não é. Eu não sou o patrimônio dessa igreja, eu sou pastor aqui por enquanto. Por enquanto, já estou assim, organizando a minha aposentadoria como pastor. O que João está dizendo é: ninguém é de ninguém. Agora você precisa prestar atenção, porque quem irá sair da sua vida costuma deixar sinais claros. Deixa eu te ensinar aqui. Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração nessa noite. Primeiro sinal: distanciamento. Essa pessoa, mesmo ao seu lado, começa a se distanciar de você. Segundo lugar, excesso de silêncio. Essa pessoa passa a não opinar. Você pergunta: o que você acha? Ela diz: não sei, tanto faz. Terceiro lugar, indiferença. E quarto lugar, irritabilidade com coisas triviais. A mulher começa a se irritar com tudo que o marido faz, até com a respiração dele de noite. O homem começa a se irritar com qualquer coisa que a mulher diga para ele. Esse demônio vai cair por terra em nome de Jesus. Esse demônio vai cair por terra em nome de Jesus. Então não precisa insistir, porque quem é seu fica com você por 3 motivos: pela visão, pela virtude e pela verdade. Quem é seu vai ficar com você porque sabe para onde você está indo. Isso é visão. Sabe para onde você está indo. Isso está bem claro, isso está bem definido. A pessoa vai ficar com você pelas virtudes que você tem, embora você tenha defeitos. Embora você não seja do jeito que ela gosta, porque você nem gosta de você. E a pessoa vai ficar contigo porque você é uma pessoa de verdade. Você é um homem de verdade. Você é uma mulher de verdade. Foi isso que fez me apaixonar pela Márcia. Não foi as covinhas do rosto dela. O que fez me apaixonar por ela é que ela não tem aliança com a mentira. Lá em casa a mentira não tem espaço, nem a mentirinha branca não tem espaço, porque nós vivemos a verdade, nós nos movemos pela verdade. E aí, meu irmão, quem vai ficar com você honra essas coisas em você. Então, querido, não morra com quem já morreu. Isso eu poderia citar 2 Samuel capítulo 12, quando o filho de Davi morre. Mas antes disso, o menino adoece, o Davi jejua. O Davi fica sem comer, ele ora, porque Davi nunca fugiu dos seus perrengues. Ele sempre encarou e resolveu os seus B.O.s. Mas a Bíblia diz então que quando ele descobre que o seu filho morreu, ele se levanta, ele se lava, ele se perfuma, ele troca de roupa, ele vai para o templo, adora, volta, come e depois faz o Salomão. As pessoas que estavam ali não entenderam. Ei, as pessoas não vão entender tudo sobre você, porque nem você se entende. Não espere isso. O Davi então não se culpou, mas ele assumiu a sua responsabilidade. Então, querido, se alguma coisa morreu na sua vida, você tem 2 opções: ou você ressuscita isso, ou você enterra isso e vai viver a sua vida. Se alguma coisa morreu na sua vida, ou você ressuscita, ou enterra de uma vez e vai viver a sua vida. Enquanto o diabo mantém você no cemitério emocional, o trono fica vazio. Era isso que ele queria, que levar Davi para o confinamento da depressão, deixasse o trono vazio. Enquanto você está chorando no cemitério emocional das suas perdas, o seu lugar, o seu trono está vazio. Você errou, o seu fruto morreu, mas Deus já te perdoou. Você pode dizer amém? Então recomeça a tua história. Salomão está chegando. Enterre o que já morreu e acesse o novo de Deus.
Gere o teu Salomão. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Você ainda está vivo, irmão. E se ao cheiro das águas uma árvore ressuscita, irmão, você ainda está vivo. Deus está cuidando de você. Quando você se desapegar, você ouvirá Deus. Gênesis capítulo 13, versículo 14. A Bíblia diz assim: então, depois que Ló foi embora, o Senhor Deus falou a Abraão: levanta agora os teus olhos e olhe bem para o norte e para o sul, para o leste e para o oeste. Pastor, o que isso quer dizer? Quer dizer que enquanto Abraão ficou carregando Ló nas costas, Deus não falou com ele. Será que você não está carregando alguns Lós nas suas costas? Mas é meu sobrinho, pastor, é minha tia, é minha sogra, é meu marido, é meu filho. Deus só vai falar com você quando o seu Ló partir. Às vezes o Ló está te impedindo não só de ouvir Deus, como também de ver o que Deus tem preparado para você. Grave isso: quando pessoas erradas irem embora, forem embora, coisas certas começarão a acontecer. Quando pessoas erradas saírem da sua vida, as pessoas certas começarão a aparecer. Aleluia. Para encerrar, o seu para-brisa precisa ser maior do que o seu retrovisor. Quem aqui tem carro? Quem tem carro? Qual que é maior, o retrovisor ou o para-brisa? Fala para mim. Para-brisa serve para você olhar para trás ou para frente? E o retrovisor? Para trás. Quem aqui já andou de avião? Você sabia que não existe retrovisor em avião? Só precisa de retrovisor, irmãos, veículos terrestres. Quem anda no céu não precisa mais olhar para trás. Quem anda no céu não precisa mais olhar para o passado. Quem anda no céu, irmão, não precisa mais ficar preso a experiências do passado, a perdas, a crises, a abandonos. Não, agora você está olhando para frente. Por quê, pastor? Porque sua perspectiva com o futuro precisa ser maior do que sua retrospectiva com o seu passado. Hebreus capítulo 13, versículo 5 está escrito, e aqui eu encerro: contentem-se com as coisas que vocês têm. Diga para alguém do lado aí: não sejas olhudinho. Para de ser olhudinho, irmão. Peça para Deus te dar contentamento, felicidade plena em qualquer circunstância, porque nada é definitivo. Olha o que o autor aos Hebreus fala, Hebreus 13:5: contentem-se com as coisas que vocês têm, pois Deus tem dito. Quem que falou? Fala para mim. Foi Deus. Deus tem dito: eu nunca te deixarei, eu jamais te abandonarei. Então deixe as pessoas irem, não insista. Entenda que Deus nunca vai abandonar você. Deus nunca vai deixar você. Existem momentos que Ele não vai falar com você, Ele não vai deixar tudo assim muito claro, mas acredite, Ele continua com você. E é esta certeza que eu tenho no meu coração: Deus está comigo, irmão. Deus não me abandona em nenhum momento. Independente, irmão, dos cultos, independente das células. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu conto aqui com os pastores dessa casa. Nós temos 12 pastores. Eu conto com os 81 líderes de célula. Mas deixa eu dizer uma coisa: eu não dependo de ninguém nessa igreja. Eu preciso de todo mundo. Toda ajuda é bem-vinda, mas eu não dependo de ninguém. E você também não. Você não depende de ninguém.
Você só depende de Deus. E deixa eu te falar um negócio, parece que ele falou em Mateus 28 e 29, se não me falha a memória, Mateus 28 e 20, Ele está contigo todos os dias. Todos os dias. Será que eu posso ouvir um amém? Ele está contigo todos os dias. Todos os dias. Independente da circunstância. Deixe o seu passado ir embora, não insista. E acesse a nova história que Deus tem para mim e para você. Desapegue, irmão. Fique em pé, por favor.